Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Acabou de sair aí a decisão, a suposta fundamentação pelo BEP dos motivos que levaram a ele indeferir a partida Vasco e Flamengo no Maracanã, perdão, em São Januário. E nessa decisão, não está uma fundamentação correta. Há lá uma menção da seguinte forma, riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos dessa natureza. Qual a diferença dos riscos à segurança no perímetro do Maracanã e do perímetro de São Januário? E dentro da praça esportiva? Disse no vídeo anterior que teve uma porradaria com gente morta no último Fla-Flu. Teve lá uma pancadaria. Cadê os riscos à segurança no perímetro, no entorno, e também confusões dentro da praça esportiva? Cadê? E quando eu soltei um vídeo mais cedo, e ontem também eu disse, vai ser feita uma cama para que a polícia, o Estado, o BEP, indefira isso aí, sem fundamentação. E isso não é fundamentação. É uma fundamentação insuficiente, desarrazoada e não isonômica. Se você for à Constituição, lá no artigo 93, salvo engano, e depois o CPC colocou claramente dentro botou topograficamente dentro do código, exigindo uma fundamentação, para que a gente possa afastar uma fundamentação ou exigir uma fundamentação por ausência dela. Tá aí. E isso é uma fundamentação, se não é inexistente, ela é vazia. Riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos dessa natureza. Qual a diferenciação aí para um jogo do Maracanã, que houve porradaria entre Flamengo e Fluminense, com pessoas mortas em São Januário? Qual a diferença? E o BEP, antes de soltar a nota, a responder o ofício do Vasco, já tinha dito que ia indeferir. Nojento isso, é promíscuo. O cara solta para a mídia antes de responder a quem pediu, quem fez o requerimento. E a Polícia Militar é tão despreparada que ela fala o seguinte, através do seu tenente-coronel: olha, o Vasco vai ter que jogar no Maracanã ou no Engenhão. A assessoria da Polícia Militar, esquecendo-se que nesse dia não pode ter jogo no Newton Santos, porque tem um show do Thiaguinho. Nem para isso a polícia, a sua assessoria, serviu para dizer: olha, Vasco só pode jogar no Maracanã. Por quê? Porque no Newton Santos tem um jogo. Ela não sabe que tem jogo do Thiaguinho, deveria saber, porque ela também vai dar segurança lá, não é isso? Ah, isso sim. E mais, cabe aqui uma crítica ao Pedrinho. O Pedrinho devia ter feito esse requerimento bem antes, para que não houvesse a soltura da resposta apenas hoje, não cabendo mais tempo para levar o jogo para outro estado. Então, mais uma falha aí do Vasco, Por quê? Porque isso aí é de ofício da lavra do diretor executivo. Para quem não sabe, que ficam aí, vomitando coisas, não sei o que, tal, quem tem que contratar é o diretor executivo, parte burocrática. Quem corre atrás de jogador, quem aponta jogador, quem discute o jogador com o técnico, quem discute o jogador com o presidente para saber se tem dinheiro, é o diretor técnico. Aí fica técnico, diretor técnico, presidente. O diretor executivo fica aqui, parte burocrática. E isso é o mistério dele. Esse é o ofício dele. Às vezes, o diretor executivo ele engloba as duas funções. Mas o Vasco tem as duas funções: diretor executivo e diretor técnico. Ao invés de Santana estar mais preocupado de ficar dizendo esquema tático, como nas duas últimas coletivas ele ficou falando, não, porque 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 e blá blá blá. Tinha que estar mais preocupado com isso. Pedrinho, vou mandar esse ofício lá, bem lá para trás, para que, se houver a recusa, tenha tempo de chegar e trocar o jogo para fora do estado. E nem para isso o Santana serve. Serviu apenas para falar mal, friso aqui sempre, do Betinho, o cara que salvou lá os nossos garotos, nossos jogadores, daquela confusão com os jogadores do Atlético do Furacão, enfurecidos, ensandecidos. Então, esse é o problema do Vasco. Agora, o tópico que eu queria apontar é o seguinte: tem um erro aí muito gritante. A PM dizendo que esse jogo só pode ser no Maracanã ou então no Newton Santos. As Piquet só pode ser no Maracanã. Mas não pode ser no Maracanã, porque é Vasco e Flamengo. Lembra que eu falei? Vasco e Flamengo? O Vasco é o mandante.
Maracanã é a casa do Flamengo. O Vasco não é obrigado a jogar na casa do Flamengo, no mando de campo do Flamengo. Pedrinho tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que resolver isso aí. Porque olha só, o Vasco não pode tirar do Estado, né? E aí a reclamação que cabem poucas pessoas em São Januário, não cabe lá 10% da torcida do Flamengo. E vai caber em outro estado qualquer, em outro estádio qualquer, acho difícil. Então é importante agora o Pedrinho apontar para os caras o seguinte, aí ó, pensadores, Vasco não pode ser obrigado a jogar no Maracanã, porque o Maracanã é um estádio com concessão, pertence ao Flamengo, é do Flamengo Fluminense, e aí se o Vasco jogar lá, o Flamengo vai jogar 2 vezes com o mando de campo contra o Vasco. E aí quebra a isonomia. O campeonato é isonômico. Eu jogo uma partida na minha casa, você joga uma partida na sua casa. Se o Vasco jogar 2 vezes no Maracanã, quebra a isonomia. Porque o Flamengo vai estar sendo beneficiado, jogar 2 vezes contra o mesmo time, 2 vezes na sua casa, como se tivesse 2 mandos de campo. Então é quebra de isonomia. É um campeonato não isonômico, não pode haver isso aí. Além de ser uma fundamentação desarrazoada e insuficiente, porque não explica que riscos de segurança do perímetro e no perímetro interior da praça esportiva, que seja diferente do Maracanã, não pode obrigar o Vasco a jogar no campo do Flamengo, porque aí seriam 2 mandos de campo do Flamengo no mesmo campeonato, o Vasco sendo prejudicado e havendo a quebra de isonomia, a quebra de igualdade. E aí o Pedrinho tem que correr atrás, tem que resolver. Já deu mole, porque tinha que ter entrado com esse requerimento lá para trás, para que se houvesse a negativa, ele pudesse transferir o jogo para fora do estado. Mas o Santana, que é pago para isso, essa é a função do diretor executivo, que é como a gente fala, comeu mosca, né? Comeu mosca. Então é feio a gente verificar que tem um diretor executivo que tem que estar lá para isso, né? Tem que estar lá para isso, dando mole e não avisando ao presidente, né? Ao técnico, olha, isso aí pode acontecer, né? E por que não jurídico? Jurídico também. O jurídico podia ter avisado, né? O Vasco não tem um corpo jurídico, o Vasco tem um corpo jurídico que ganha tudo por aí e tal. Tem que ajudar também nessa matéria, né? Então, só para fechar aqui, para deixar elucidado, para deixar patente contra qualquer flamenguista que venha falar alguma coisa, não adianta voltar nesse assunto comigo. Ah, vocês brigavam para jogar no Maracanã e agora não querem mais. Brigávamos quando o Vasco não ia jogar com o Flamengo. E quando a concessão não estava mais, não estava com o Flamengo. Agora a concessão é do Flamengo. O campo é dele. O mando de campo é dele. Então, se eu jogar lá, não vai ser mando de campo do Vasco. Vai ser mando de campo do Flamengo, quebra a isonomia. Campeonato é um campeonato injusto, inválido com relação ao Vasco. Entendeu? Então é isso aí. Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube Engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.